Olá, gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui numa terça-feira abençoada. Bastante frio. Como é que tá aí? Vocês estão sentindo frio aí? Aqui em Teresópolis está bastante frio. Mas nós estamos felizes de podermos estar aqui mais uma terça-feira, nessa live tão especial para casais. Nós estamos aqui nessa conversa, nesse bate-papo, porque a gente entende que precisamos, informar e também trazer à luz, da palavra de Deus para alguns assuntos concernentes a casamento, a família. A gente sabe que nesse tempo de isolamento social, muitas famílias têm sido atingidas, de forma muito brusca, porque estão vivendo algo que nunca viveram, Então é um desafio. É um desafio para nós, é um desafio para muitos casais. E eu sei que quando a gente vai compartilhando, a gente vai trocando ideias, a gente vai trazendo a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus para as nossas trevas, as trevas vão ter que ir embora. Então eu creio que Deus tem algo poderoso para falar com a gente. Quero que você convide, compartilhe aí, faça sua sala de vídeo, se você puder. E nós vamos falar um pouquinho sobre os sinais de perigo no casamento. É um tempo de autoanálise, em todos nós. É isso, gente. Boa noite. Estamos alegres, felizes por mais um dia a gente poder estar aqui com vocês para poder compartilhar, dessa nossa... A intenção nossa é poder abençoar você, sua casa, com essa palavra. Temos vivido, tempos onde o casamento ele tem sido testado, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo que a gente está muito junto, muito dentro de casa. Havia uma configuração antes disso acontecer. O marido muitas vezes saía para o trabalho, ou a esposa trabalhava fora, mas agora com essa pandemia acabou que todo mundo veio para dentro de casa. E o que aconteceu? Muitos não estavam preparados para viver desse jeito, para estar juntos tanto tempo. Isso vai causando muito problema, muita briga, muita discussão. E o nosso papel aqui é tentar dar alguns conselhos, ajudar você a lidar melhor com isso. Porque casamento, a gente precisa saber de uma coisa, é uma construção diária. A gente precisa aprender como viver em casal, juntos, É verdade. E eu entendo, amor, que, na verdade, a crise, ela vem para revelar aquilo que, na verdade, já existia. Então, a gente está vivendo agora esse tempo mais junto, dentro de casa, traz à luz alguns problemas que, na verdade, já existiam, mas eles estavam sendo o quê? Mascarados, camuflados. Por quê? Porque muitas pessoas passavam o dia todo fora, quando se vinham pouco tempo, não tinham às vezes tempo para estar tão junto, para poder ver realmente o que está acontecendo. E nesse tempo tá vindo para fora, muita coisa tá vindo para fora. Então eu acredito que Deus ele tem esse propósito realmente de nos mostrar, porque Deus não quer que a gente viva uma vida de aparência, Deus quer que a gente viva uma vida de verdade, que a gente seja uma verdade. Ele não tem interesse que a gente continue vivendo simplesmente ignorando os problemas. Porque um casamento ele não acaba de uma hora para outra. Ele vai dando sinais. São esses sinais que nós vamos falar hoje, Sim, gente, casamento é a base de tudo. Se a gente não está bem no nosso casamento, tudo vai andar para trás. Ministério não vai para frente, vida profissional não vai para frente, nada vai para frente. A família, os filhos são afetados diretamente se a gente está com algum problema. E a gente quer aqui hoje poder falar sobre esses sinais. Alguns sinais que, já viu, eu vou dar um exemplo para você. Uma vez eu ouvi um pastor trazer uma pregação sobre isso. Ele estava falando que a nossa vida ela pode se assemelhar a um painel de um carro. Você que dirige, você vai entender melhor, Dentro naquele painel existem várias luzes que acendem quando alguma coisa está acontecendo, no carro, No carro. Vamos supor, se chegou a hora de trocar o óleo,
vai acender a luz do óleo. Se chegou a hora de abastecer o carro, vai acender a luz do abastecimento. Do combustível. Assim é a nossa vida, gente. Assim é a nossa vida. Os sinais começam a aparecer. Não temos um painel, mas nós podemos ver isso no dia a dia, né, Aline? Os sinais, eles vão brotando e a gente quer falar sobre isso. Mas primeiro vamos orar. Quero até pedir você que está assistindo aí com a gente, se você puder compartilhar. Vamos dar alguns segundos para vocês compartilharem aí. Isso. Nós estamos agora com 10 pessoas, 11 pessoas, mas eu creio que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. É verdade. Então eu convido vocês, todos que estão aí, essas 11 pessoas, que agora compartilhem. Você pode fazer isso? Compartilhe aí. Se você puder fazer uma sala de vídeo, faça uma sala de vídeo. Rapidamente aí você consegue fazer isso. Porque a gente sabe que muitos casais, né, precisam ouvir essa palavra. É verdade. Amém? Então quando a gente compartilha, a gente dá a oportunidade de outras pessoas serem abençoadas. E a gente não sabe exatamente o que cada pessoa está vivendo, mas Deus sabe, né? E essa palavra vai chegar, eu creio, ao coração daquelas pessoas que estão precisando. Amém? Sim. Então faça isso aí, se você puder. Já deu resultado aqui, ó. O pessoal está começando a compartilhar e está chegando mais pessoas aqui. E eu tenho certeza que vai a cada momento. Sabemos, irmãos, de uma coisa muito importante, é que na maioria das vezes quem está precisando de um socorro, os homens são muito assim, né? Os homens às vezes estão com a sua saúde ruim, mas eles não procuram um médico, né? Isso é um grande problema, isso é uma situação muito complicada. E às vezes a gente pode falar assim, poxa vida, será que não tem ninguém passando problema conjugal? Será que está todo mundo bem? Isso quem vai me dizer é você. É você que vai olhar para o seu marido, para sua esposa agora, e você vai falar, será que nós estamos bem? Será que tem alegria dentro da nossa casa? Será que nós estamos experimentando tudo que a palavra de Deus fala a respeito do casamento? Tantas coisas que era para a gente viver. Será que nós estamos vivendo isso? Não sei se você está vivendo, mas nós vamos dar aqui alguns passos para a gente conseguir viver isso aqui e vai ser muito bom. Preste atenção, pega a sua Bíblia. Amém. Vamos orar, né? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos aí e vamos orar ao Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite para te louvar, Deus. Te agradecer. Obrigado, por esse dia que o Senhor nos fez, te agradecer pela nossa casa, Sim, pela Deus. nossa família, Sim, Pai. pelo nosso casamento, Senhor, nossos filhos. Eu quero aqui nesse momento pedir a tua bênção para esse momento de meditação na tua palavra. Sim, Deus. Que o Senhor nos use aqui como um instrumento. Queremos ser um canal de bênção para os casais, para os irmãos que estão nos acompanhando e que seja um tempo de muita bênção, Pai. Tempo de aprendizado. Nos usa nesse lugar. Oramos e abençoamos cada família, cada casa, cada casal. Aqueles que estão enfrentando uma tempestade, uma luta, Sim, entra Deus. nessa situação. Sim, Nós Deus. oramos e abençoamos e te convidamos para o Senhor estar presente aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. E a gente sabe que tudo que a gente pode dizer que tem valor, né, na nossa vida, precisa de ter manutenção, né? Não tem como você querer que uma coisa cresça, que seja algo que amadureça, se você não dedicar tempo, se você não dedicar esforço, se você não dedicar, né, muitas vezes até recursos financeiros. Tudo na nossa vida que é bonito de se ver dá trabalho. Eu sempre falo isso, né, amor? É verdade. Você olha um casamento bonito, aquela família bonita, você fala assim, uau, que lindo de ver, né, os filhos tão educados, um casal que tem harmonia, que se dá bem, que se trata bem. Uau, que lindo. Mas vai ver, vai conversar com aquele casal para ver se não teve uma dedicação ali. É verdade. Entendeu? Teve uma dedicação. Porque tudo na vida que é bonito de se ver dá trabalho. Um filho bem cuidado, bem criado, educado, é trabalhoso. Quantos nãos que teve que falar para aquela criança, quantos limites teve que colocar, né? Quantas vezes teve que repetir várias vezes a mesma coisa até que entrasse na cabeça. Então dá trabalho. Um casamento também. Né? E a gente precisa entender que precisa de manutenção.
precisa de manutenção, precisa parar para olhar, assim como a gente tem o carro, né? Falamos do carro aqui, vamos tornar a usar o exemplo. Fazer revisão, né? Tornar a usar o exemplo do carro. A gente vai só andando com o carro e não para fazer revisão. O que vai acontecer? Vai se desgastando com o tempo, né? Então, quer dizer, igual tem o motor lá. A gente sabe que o motor é uma peça fundamental no carro. Mas tem a troca de óleo, né, amor? Verdade. E a gente sabe que quando o carro anda sem óleo, o que acontece? Bate o motor. Bate o motor. E a Aline, sabe uma coisa que muita gente faz, que é igualzinho o casamento? O carro tá ruim, não tá? Mas ele vai andando. Vai andando, vai andando. Isso aí. É muito casal, tá com um casamento ruim, mas vai levando a vida, vai vivendo. O tempo passa. Acho que nunca vai dar um problema. Acho que nunca vai. Até que chega uma hora que você escuta aquele barulho, né? E quando vê, bateu o motor. E o pior, Aline, que a gente acha que o bater o motor é uma separação. Mas às vezes não. Não. Às vezes o bater o motor significa um casamento infeliz, um casamento que não há mais conexão, que não há mais cumplicidade. E aí a vida vira uma vida de tristeza. Não tem alegria dentro desse lar. É verdade. Né? E como é ruim, né? A gente viver uma vida de aparência, ou quem sabe sustentar uma aparência para as pessoas de fora, mas quando você volta para dentro da sua casa e olha a realidade é dura, a realidade é triste. Aquelas crianças que estão olhando naquela casa estão vendo a realidade, estão crescendo sem ter, né, um exemplo para seguir. Então é muito, por isso que Deus não quer que ninguém viva uma vida de aparência. É muito complicado. Então nós vamos hoje abordar esses sinais aqui para que você possa detectar. Tá bom? Nós não estamos aqui dando sentença para nenhum casamento. Não quer dizer que se você... quer dizer, Aline, que se tiver todos esses sinais aqui, não tem mais jeito. Não. Se você vê que tem alguns sinais aqui que está acontecendo no seu casamento, não é para você se desesperar e achar que não tem mais jeito. Pelo contrário. Entendi. Se você averiguar e ver que tem coisas aqui que nós vamos falar que você está vivendo, é para você ligar o quê? A luz de alerta e falar, não, peraí que eu preciso rever isso aqui. Irmãos, nada muda se a gente não decidir mudar primeiro. É verdade. A gente às vezes quer muito que o nosso casamento mude, mas ninguém quer mudar, ninguém quer ceder. Desse jeito não tem mudança. Mas quando os dois seguram, né, um na mão do outro e falam assim, não, nós vamos conseguir. A gente consegue. Amém? Então eu queria começar aqui lendo um versículo que está na palavra de Deus. Marcos, no capítulo 10, do versículo 6 ao 9, diz assim: Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. E eles dois serão uma só carne. E assim não mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, nenhum homem separe. Amém? Amém. Então esse é o desejo de Deus, né? O Senhor sempre quis uma família de muitos filhos. Deus é um Deus relacional. Deus, ele quer se relacionar com o homem, com a mulher, com as famílias. Deus é o Deus da família. Então o desejo de Deus é que nossa família seja um pedacinho do céu. Que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Então hoje você vai analisar a sua vida, seu casamento. Se você perceber que está faltando coisas na sua vida, é hora de você anotar isso aí num papel e falar assim, a partir de hoje, essa é a minha missão de vida. Verdade. A minha missão de vida a partir de hoje é colocar as coisas no lugar. Aquilo que está faltando, eu vou arrumar, né? Amém? Vamos começar então. Vamos falar do primeiro sinal, então, de perigo, tá? Primeiro sinal, aonde a luzinha acende aí. Você vai anotando aí, se você puder. Eu queria que você, encorajar você a pegar um papel, tá? Uma caneta e anotar. Porque tudo que a gente anota, a gente depois tem facilidade de lembrar. Mas se você não anotar, você vai esquecer. Sim, é verdade. Tá bom? Gente, o primeiro sinal de perigo no casamento é a morte do diálogo. A gente consegue perceber que um casal não está indo bem, que a sua caminhada está comprometida, que ali é a luz vermelha acesa, quando eles começam, quando o seu diálogo começa a ser afetado. Porque se você parar para perceber, aquilo que te atraiu, aquilo que criou essa conexão para você viver com essa pessoa que você escolheu, foi justamente o que, Aline? Foi o diálogo. Horas e horas conversando quando namorava, né? Eu me lembro, não sei se você vai lembrar disso.
Quantas horas a gente foi no telefone? E a gente ficava 2 horas no telefone. Na época não tinha WhatsApp, né? Era Nem telefone, era de graça, né? Era telefone Gente, de linha. era caro, a gente gastava muito dinheiro. A conta lá em casa vinha com conta de altíssima, telefone. gente. A gente ficava 2 horas falando. Então, tudo aquilo que a gente precisa para a gente iniciar algo, a gente também vai precisar para manter. Tá entendendo? Vê se você me compreende bem nessa situação. O diálogo foi fundamental para quê? Para conquista, para sedução. Para conhecer, para né? conhecer. Ninguém né? conhece uma pessoa se não conversar. Sim, sim. Não é? E acaba que ele vai ser importante também para manutenção de uma vida de cumplicidade, de parceria. Se o diálogo ele está sendo afetado, vamos supor, sabe por que o diálogo ele começa, Aline, a ser afetado? No início do relacionamento, o diálogo ele tem mais facilidade, por quê? Porque são boas coisas que você tem para falar, né? Primeiro que quando alguns, né, a maioria entra num relacionamento, você está disposto ali a investir um tempo, você não tem tantos problemas como às vezes temos hoje. Verdade. Os assuntos ali vão ser assuntos agradáveis. Às vezes você vai estar com saudade, você vai querer agradar, você quer não conquistar. Não vai se ver todo dia, né? Então vai ter Sim. assunto. Você não vê muitos defeitos. E acaba que o diálogo é aquela coisa muito forte. Mas, com o decorrer do tempo, o diálogo vai se tornando uma coisa um pouco complicada. Por quê? Porque aí, os assuntos que antigamente eram assuntos tão prazerosos e divertidos, eles vão sendo substituídos por alguns problemas, algumas demandas, Às algumas vezes, quando situações. tem que conversar é sobre problema, né? É sobre a conta que tem que pagar, é sobre aquele filho que precisa de uma atenção, é sobre um problema que aconteceu. E se o casal não tiver sabedoria, o momento quando chegam em casa, ou quando sentam para conversar, é um momento nada agradável, realmente. Porque é só problema, né? Mas a falta de diálogo no casamento é o primeiro sinal de perigo. Porque quando o silêncio reina, muitos problemas também reinam junto ali. Porque quando você para de falar o que você está sentindo, você começa a internalizar, você começa a guardar. Então, para algum lugar vai sair. Porque o que você não fala, converte em algum problema dentro de você. Porque a gente sabe que o corpo fala. Quando a gente cala, o corpo fala. Então, um problema vai acontecer no relacionamento. Entendeu? Então, você vai, às vezes, tem pessoas que guardam, não falam, não conversam, e ela vira uma pessoa irada. Porque ela está sempre uma pilha, né? Porque tudo que ela precisava falar, ela guarda. Aí, quando ela vai conversar, ela já está sem, né? É aquela gota já ela joga no balde, né? Aí ela vai falar tudo que ela não falou, que ela queria falar, ela quer falar de uma vez só. Sabe uma coisa, eu não sei se você na sua casa vai se identificar com isso que eu vou dizer. Alguma mulher já pegou o seu marido tendo mais vontade de conversar com um amigo do que com você? Ou então, ao contrário também, né, Aline? Às vezes, sim, eu falo muito do exemplo de mulher porque costuma ser assim. O homem mais fechado, mais quieto, e a mulher mais necessita, né, de conversar. A mulher tem uma necessidade realmente de falar mais, né? Mas há exceções, né? Há a gente exceções. Já viu muitos casais que é o contrário. Muitos homens reclamam que tem mulheres que são muito caladas. Eles querem falar, eles querem conversar e a mulher não. Se você já percebeu isso, que às vezes o seu esposo ou a sua esposa tem mais vontade e desejo de conversar fora de casa com os amigos, provavelmente isso está sendo uma válvula de escape para ele, porque quem sabe os assuntos de vocês está tão pesado e tóxico, vocês quando vão conversar, às vezes é só briga, às vezes cobrança, né? É uma outra coisa que acontece muito para matar o diálogo, Aline, é a gente não respeitar o sonho do outro, né? Às vezes, mesmo que o sonho de Aline não seja o meu sonho, eu preciso respeitar o sonho dela. Às vezes a pessoa quer te contar uma coisa, você logo já corta, né? Você não concorda, então você não deixa nem a pessoa falar. Às vezes joga o famoso balde de água fria. Aí a pessoa vem e fala assim, amor, vou te contar uma coisa. Mas eu não concordo. Aí ele já vai criando um bloqueio, ou ela já vai criando um bloqueio de evitar falar. você. Ela não vai querer mais falar.
ela vai procurar outras pessoas para falar. Então, primeiro sinal, né, a morte do diálogo. Quando o diálogo é o primeiro, a gente colocou aqui como primeiro porque a gente entende que é uma coisa muito importante. Não pode deixar o diálogo morrer. Então, se está acontecendo isso, o que então precisa ser feito? Como nós vamos resolver esse problema? Vamos agora dar algumas dicas para resolver isso aqui. Procurem falar de coisas agradáveis. Procurem serem intencionais para criar momentos de conversa. Uma coisa que ajudou muita gente, né, amor? Porque aqui em casa é assim, eu sou muito falante, Wagner muito, muito quieto. Ele não é muito de falar. E uma coisa que ajudou muito a gente a conversar é a gente sentar à mesa. Isso foi uma coisa muito boa, né? É verdade. Porque a gente acaba que a televisão às vezes roubava o tempo, o celular. Então hoje a gente tem na nossa casa, na nossa família, uma coisa que já virou hábito da gente fazer as refeições à mesa. Eu sempre faço isso. Mesmo quando eu como sozinha, eu como na mesa. Eu boto a mesa para mim porque eu encontro prazer nisso. E ajudou muita gente, né? Isso cria momentos de diálogo. É ser intencional. Você tá montando aquilo ali para você ter um tempo para olhar no olho, para conversar. Ali nossa filha também fala, a gente fala. E foi uma coisa importante. Talvez essa dica possa servir para você também. E uma outra coisa, pessoal, fundamental. Aqui em casa, eu sou brincalhão, ela é mais séria, eu sou mais tensa. Né? Então, uma pitada de bom humor. Bom humor, é verdade. Isso é fantástico. Mas geralmente no casal, né, amor? Tem sempre um que tem mais senso de humor. Geralmente é assim. Um é mais sério, outro tem mais humor. Então é importante que esse que tem mais humor, de vez em quando, possa trazer essa leveza, né? Porque só que acaba que às vezes o negócio tá tão tenso que o bom humor dele acaba virando uma ironia, né? Irrita também. Que acaba irritando. Irrita. Então tudo é bem dosado, tudo ali. Isso é alguns toques que a gente dá para fazer ressuscitar o diálogo dentro do seu casamento, tá bom? O número 2 que a gente colocou aqui, que também tem um pouco a ver, né, com o diálogo, é sobre, preste atenção, quando o casamento é uma luz, hein? Há muita crítica e pouco elogio. Vou repetir. Muita crítica e pouco elogio. Olha, isso é também muito danoso. Sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu poderia dizer que isso é muito sério, por quê? Porque acaba que isso vai minando a força de reação da outra pessoa. Ou seja, às vezes você, mulher, é essa pessoa que critica demais. O que você está fazendo? A gente sabe que a palavra ela é regada de poder, né? A Bíblia fala sobre que a palavra ela é uma semente. Ela pode gerar vida como gerar morte. Então, se você vive criticando, o que você vai esperar colher? Se as tuas palavras são só palavras danosas, você vai minar toda e qualquer possibilidade de colheita no futuro. Porque você não está semeando vida, você está semeando morte. Né? Então, às vezes, vamos supor, você idealiza um tipo de marido e seu marido não é aquele tipo de marido que você idealizou. Então, você colocou o teu parâmetro aqui em cima. Aí, se aquela pessoa não chega aqui, nada do que ela faz tá bom. Então, tudo que ela tenta fazer, qualquer progresso, ainda que seja pequeno, para você não tem valor, porque você botou a tua régua aqui em cima. Então, você não elogia, você não incentiva, você não encoraja, porque você tá esperando muito. A gente falou aqui na última live, né, sobre isso, né? As expectativas versus realidade. A gente falou sobre isso. Sobre as expectativas frustradas. Às vezes a gente espera da pessoa aquilo que a pessoa não é capaz de. E sabe uma coisa que mata tanto o homem quanto a mulher? Isso acaba. Vamos supor, o homem ele se sente desvalorizado ou a mulher se sente desvalorizada. Por quê? O homem não consegue se sentir valorizado porque a mulher não vê nada que o homem faz. A mulher às vezes se sente desvalorizada, por quê? Porque o homem não vê nada que ela faz. E como que você demonstra isso? Justamente elogiando. Mas é muito mais fácil para nós criticar. Por quê? Você pode ver uma coisa, às vezes, a mulher fez tudo dentro de uma casa. Ela cozinhou, ela cuidou dos filhos, ela lavou a roupa, fez tudo. Só que naquele momento não deu para ela varrer o chão da casa.
O marido chega, ele é incapaz de ver tudo o que foi feito, mas ele é capaz de ver aquilo que faltou. Desse E jeito. aquilo é totalmente... atrapalha tudo. Por quê? Porque quando ele bota o olho, quando ele aponta e ele externa aquilo que ela não fez, você mata ela. Você mata essa mulher, mata esse homem também. Vou dar um exemplo do homem. O homem é um cara sério, compromissado, faz tudo para estar em casa, faz tudo para cuidar dos filhos, para fazer as compras, se esforça ao máximo para tentar ser um bom marido, mas ele não é perfeito. Mas às vezes um detalhe que ele erra, o que vai acontecer? Porque você não faz isso, não faz aquilo. Como a gente pode resolver isso aqui? Vou te dar um exemplo aqui. Quando é o problema? O problema ele acontece quando se maximiza a crítica e minimiza o elogio. Agora, como que a gente vai reverter? Justamente ao contrário. Você vai maximizar o elogio e minimizar a crítica. Ou seja, em outras palavras, você vai colocar uma lupa nas qualidades, né? E tirar os olhos um pouco dos defeitos. Sim. Entendeu? Você vai dar importância para aquilo que a pessoa tem de bom, de positivo, e deixar um pouco os defeitos, não colocar a lupa nos defeitos, porque foi o que você acabou de falar. Às vezes a gente só olha o que está dando errado. E isso é destrutivo demais. Ninguém aguenta viver num ambiente que acaba ficando pesado, né? Sim, muita crítica, muita... Não, é um ambiente infértil. Pesado é um mesmo. ambiente estéril, é um ambiente que nada frutifica ali. E aí... Esse ambiente de crítica. Sabe o que me veio aqui, Aline? Nós estamos falando de sinais de perigo no casamento e o primeiro assunto foi morte do diálogo. Sabe o que me faz ver uma família, um casal que está nessa crise aqui? É um ambiente de velório. Como que é um ambiente de velório? Já viu aquela casa que você chega, você não tem alegria, não tem conversa? É aquele silêncio, sabe? Você só escuta muitas das vezes o som da televisão, você só escuta, vê pessoas ali nos celulares. É como se estivesse velando algo. Cada um no seu mundo particular, sim, né? E sim, tá velando alguém. Sabe quem que morreu? É o velório do diálogo que ali estão velando. Mas em nome de Jesus, vai ressuscitar isso hoje aí na tua casa. Aleluia. E vocês vão começar a falar e falar positivo, né? É verdade. Começar a elogiar. Então, assim, comece a ouvir. Uma dica também. Comece a prestar atenção naquilo que você fala. A Bíblia fala também, amor, que a boca fala do que o coração tá cheio. Uma pessoa que critica demais, na verdade, ela só tá colocando para fora aquilo que tá dentro dela. Então, você que critica demais, possa ser que você está insatisfeito com você. É verdade. E você acaba, né, passando essa tua insatisfação pro outro. Então, é muito importante essa autoanálise. Você olhar para dentro e pensar assim, será realmente que... Por que eu me incomodo tanto com aquela pessoa? Por que eu vejo tanto problema naquela pessoa? Será que eu não estou olhando aquela pessoa com os óculos da minha frustração pessoal? Então é muito importante que você faça essa autoanálise. Não, eu preciso olhar para dentro de mim e descobrir, né? E ouvir. A Joyce Meyer, nos livros que ela... Já li alguns livros da Joyce Meyer, e ela sempre fala assim, escute o que você fala. Comece a prestar atenção naquilo que você está falando. Aí você vai ver o raio-x do seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Uma pessoa com o coração curado, uma pessoa feliz, da boca dela vai sair o quê? Vida. É verdade. Vai sair sempre palavras de ânimo, ela vai olhar para as pessoas da melhor forma. O olhar dela vai ser um olhar bom. Sim. Então, é muito importante você fazer essa autoanálise, né? E só para completar isso aqui, vou te dar alguns toques para os homens. Os homens que são um pouco mais difíceis de ter essa sensibilidade, que é o quê? Quer ver você elogiar? Na hora do almoço, vai comer? Fala assim, ó. Poxa, amor, você caprichou hoje na comida. Não custa nada, né, gente? Não custa nada. Tipo assim, chegou em casa, eu tô exercitando isso. Às vezes a gente é tão ruim em fazer isso, irmão, que a gente dá o nosso máximo e elas nem percebem, né? Mas o homem tem mais dificuldade, eu tô né, tentando. Tô dando uma dica para vocês, homem, aqui. Chegou em casa, viu que a casa tá em ordem, fala assim, poxa, amor, hoje você trabalhou muito, você deu conta de tudo, tá tudo organizado. Isso vai incentivar ela a continuar. Deixa eu falar uma coisinha aqui que eu lembrei agora, amor, desculpa te cortar, mas olha só que interessante que eu vou falar aqui. Sabe por que às vezes a gente não elogia?
ou porque a gente deixa passar batido, porque a gente acha que aquilo ali é uma obrigação, né? Às vezes você é como eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não trabalho fora, né? Meu trabalho é só em casa, com as crianças e tal. Então, o provedor financeiro é meu marido. Às vezes o marido chega em casa com aquela compra, fez as compras, comprou as coisas. Você agradece? Isso aí. Geralmente não. Geralmente não, por quê? Porque na mente a gente pensa assim, ele tá fazendo uma obrigação. A mesma coisa às vezes o homem pensa, né? Ela fica em casa, ela não trabalha fora, então não tem mais que obrigação de cuidar da casa. Então pra que eu vou agradecer se ela fez mais do que obrigação? Então esse pensamento, gente, ele tem que sair da nossa mente. A gente tem que entender que ainda que alguém esteja fazendo alguma coisa que, ao seu ponto de vista, é obrigação, é muito importante quando você reconhece. Valorizar, né? Porque a gratidão é a atitude de pessoas nobres. É verdade. Isso é honra também. E a gente funciona, né? Por reconhecimento, gente. Você imagina bem, a Aline citou um exemplo aqui muito legal do homem fazer compra. Os homens primitivos, sabe como que eles faziam? Eles saíam para caçar e chegavam com a sua caça. Hoje, os homens modernos, eles não vão caçar. Mas como que ele se sente feliz de ele ver honrado, a sua esposa, né? Fala assim, poxa amor, olha, você comprou isso pra gente, que legal, né? Isso deixa ele assim, poxa, eu sou o supridor da minha família, provedor. Você se sente homem, você se sente útil. E aquilo fala assim, não vou deixar faltar nada na minha casa. Isso aí. E a mulher a mesma coisa, É a mesma coisa. E a mulher que, principalmente a mulher que fica dentro de casa, não sai para trabalhar fora, ela acaba se tornando muito vulnerável, às vezes, a pensamentos ruins, né? Malignos, que a gente sabe que a sociedade em si, ela ainda tem preconceito sobre a mulher que não criou uma carreira fora de casa, né? do lar. Então essa mulher, ela geralmente já é muito bombardeada na mente dela. É verdade. Que ela não se tornou uma profissional, que ela só vive para casa como se viver para casa fosse algo pequeno. Gente, como que isso é importante. Então eu vejo que o reconhecimento do marido, o elogio, isso faz com que a mulher se sinta assim, peraí, a minha vida tem propósito, então eu estou sendo valorizada aqui, né? Então eu estou dizendo isso em relação às mulheres que ficam no lar, porque é uma realidade que eu vejo, tanto eu vivo como eu vejo em outras mulheres, né? Que elas acabam sentindo mais essa necessidade. Amém? E o quarto ponto, deixa eu falar esse quarto ponto, que eu achei assim muito importante também. O quarto perigo, que também serve de alerta para o casamento, como um grande perigo. É o terceiro, né? Desculpa, gente, é o terceiro. É a competição destrutiva. Isso é brabo, gente. Quando competem ao invés de cooperar. Isso acontece aí na sua casa? Será que você pode detectar isso aí na sua casa? Existe competição? Existe competição e não cooperação? Pessoas que têm dificuldade de fazer as coisas juntos, por quê? Existe um ego muito inflamado ali em um ou em outro. Então, às vezes, ele tem dificuldade, sabe de quê? De fazer uma coisa junto. No início do nosso casamento, eu e a Aline sofria bastante com isso, né? A Aline, por ela ser tão comunicativa assim, eu me sentia um pouco ofendido, um pouco... Não vem a ver nem a palavra ofendido, mas eu me sentia pressionado. Era como se precisasse haver um tem que estar sempre na frente do outro. Né? Se a minha esposa faz isso e eu não faço, eu me sinto diminuído. Eu não acho legal. Na época, ela trabalhava, ela ganhava mais do que eu, isso me ofendia. Como homem, sabe? Para você ver, isso é uma prova de imaturidade total. Porque, na verdade, a gente precisa entender que eu e a Aline somos um time. Isso. Se ela ganha, eu ganho. Entendeu? Isso aí. E às vezes a gente é um time dividido, jogando pro lados opostos. Exatamente. Como assim? Não, peraí, a competição ela vem em várias coisas. Às vezes a competição existe na igreja, né? Vamos supor, não, eu falo melhor do que ele. E na verdade, a gente tem que entender, no início, esse dom que a Aline tem de se expressar, de falar, era uma ameaça para mim. Mas depois de tempo, eu comecei a ver isso como o quê? Como um trunfo que eu tenho, né? Tudo que ela faz de bom, ela está trazendo benefício para mim também, porque
a Aline não fica sozinha. Onde ela está, eu estou junto. Da mesma forma, quando eu venço, a Aline vence comigo, minha casa vence. E eu acho também que a competitividade é muito comum nas pessoas imaturas. É uma prova de maturidade. Eu vejo que existia muito isso no nosso casamento, no começo, porque a gente não sabia, na verdade, quem nós éramos. Nós não tínhamos ainda uma identidade firmada. Então, o que ele tinha de bom, eu me sentia ameaçada. E o que eu tinha de bom, eu ameaçava ele. A gente não tinha ainda entendimento de que éramos uma equipe. Eu sempre completava o outro, né? Porque é uma complementariedade. A gente tem que entender que Deus, quando une duas pessoas diferentes, não é para que esse casal viva em pé de guerra e fica cada um puxando, igual aquela brincadeira da corda, né, do cabo de guerra. Cabo de força de guerra. Quando as pessoas ficam puxando cada um pro seu lado, de repente o que acontece? A corda arrebenta. Então, quando você vai amadurecendo, você começa a perceber que é exatamente o que Deus queria quando juntou duas pessoas diferentes, é que uma aprendesse com a outra. Né? O Wagner é essa calmaria, ele fala devagar, ele é manso, ele pensa muito antes de falar. Eu sou bem mais falante, às vezes erro mais, porque a gente sabe que quem fala mais erra mais, né? E eu tenho aprendido com ele a ouvir mais, porque quem fala muito também às vezes não sabe ouvir, né, amor? Então o que eu aprendi com ele nesses 17 anos que nós estamos casados? A ouvir mais. A ouvir mais, ele aprendeu também a falar mais. Então esse é o propósito. Então não precisa haver competição. Verdade. Às vezes os pais competem pelo amor dos filhos, né? Às vezes até perguntam para a criança: quem você ama mais? E a gente quer sempre se garantir, né? Dessa forma, e tá errado. E cria essa rivalidade até nos filhos. Cria rivalidade. Às vezes não há concordância. Quando existe muita competição, não há concordância. A gente sabe, a Bíblia fala que um reino dividido, ele não subsistirá. Uma casa dividida, ela vai quebrar, ela vai cair, ela não vai ficar de pé. Então, requer o quê? Humildade. Conselho agora para poder vencer isso, né? Essa competitividade. Humildade. É isso aí. Para reconhecer o valor do outro. Isso é honra. Eu sempre falo isso, né, amor? Que imagina se todas as casas, os casamentos, houvesse honra. Poxa vida. Imagina o marido honrando a mulher. A honra fala de quê? A honra fala de valor. É quando eu valorizo, né? Então imagina eu reconhecendo meu marido me reconhecendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Né? Como você se sente quando eu falo uma coisa, tipo assim, uma qualidade sua, eu falo em público? Como você se sente? Me sinto muito feliz. É bom, É então, bom, né? claro. Então, olha só, começar não é pecado você fazer isso. Exaltar o seu cônjuge perto de outras pessoas. Para quê? Para ela se sentir valorizada. É verdade. Né? Não somente na frente das pessoas, mas também quando vocês dois estiverem sozinhos. Às vezes, quando vocês forem deitar na cama, olha que legal você falar assim, olha, poxa amor, essa coisa que você fez foi tão legal, a atitude que você tomou foi tão legal, olha que interessante. Reconhecer, porque a gente sabe depois, quando a gente vai conversar com algumas pessoas que se separaram, e a gente começa a tentar fazer uma pesquisa, por que aquilo aconteceu, muitas das vezes, né, amor, a gente ouve as pessoas falando assim, eu não era reconhecido. É verdade. Eu não era valorizado. Gente, como que a gente ouve isso? Valorização. Eu não era valorizado pela minha mulher. Eu não era valorizado pelo meu marido. Aí, às vezes, infelizmente, dá lugar, né? Abre brecha. Aí, às vezes, aquela pessoa lá no trabalho, aquele amigo do trabalho ou aquela amiga do trabalho, começa a falar e começa a ver aquilo que a mulher não tá vendo. E começa a falar. E a pessoa começa, infelizmente, ser tentada por uma brecha, às vezes, que a gente dá, pela falta de reconhecimento. E na verdade, gente, tudo isso que a gente está falando aqui, o homem, ele precisa disso, a mulher precisa disso, entendeu? Então, quando não há, é o famoso tanque emocional, né? Verdade. Quando você não vem ali preencher o tanque emocional do seu cônjuge, ele vai viver carente, vai viver com um tanque vazio. A minha amiga aqui, a Roberta Gefroá, um beijo, Roberta, saudade. Ela é psicóloga e ela está falando aqui, ó, gratidão e diálogo é a palavra-chave para tudo, no casamento também. É verdade. Sim, para a vida, né, Roberta? Para a vida. A gratidão é a memória do coração.
Então as pessoas gratas são pessoas que se lembram do que as outras pessoas fizeram por elas, né? E eu sempre gosto de usar essa palavra honra, porque eu entendo assim, que quando o Senhor fala na palavra, né, digno de honra seja o casamento. O Senhor compara, né, amor, o casamento com o relacionamento dele com a igreja. É verdade. Né? Ele fala lá na palavra que o homem ame a mulher como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Ele se entregou por ela, ele deu a vida por ela. E ele continua dizendo, né, e a mulher se submeta ao marido. Eu sei que essa palavra submissão causa, né, às vezes até um desespero nas mulheres, porque essa palavra foi interpretada errado durante muitos anos, mas a palavra submissão naquilo que Deus está dizendo na Bíblia é cooperar com a missão, é ser idônea, é ser tão capaz quanto o marido, mas entender que Deus colocou cada um no seu lugar, né? O homem com o papel e a mulher com o papel dela. Então, quando a mulher não vive o papel dela, não faz o papel dela, ela está deixando de cooperar com a missão do marido. Então ela se torna insubmissa. Isso vai ser uma outra live, né? Outra live aí, gente. O quarto. Pequenos motivos causam grandes conflitos. Ou seja, o pessoal... Outro sinal de perigo, hein? Sim, o pessoal tá com pavio curto, né? Com pavio curto, qualquer coisinha está explodindo. E às vezes por motivos banais. Né? Às vezes, vou dar alguns exemplos aqui. Pessoas explodindo por um copo sujo, pessoas explodindo por uma pasta de dente que não está com tampa. Isso é um sinal mesmo. Né? Se você está assim, você precisa parar tudo. Isso. O que a gente faz com o carro, gente, quando o carro começa a ligar a luz? Tem que parar para fazer parar revisão. o carro. Você vai lá pro Rio de Janeiro com a luzinha piscando? Não pode. Não pode. Tem então, que parar. Para o carro. Então, se você percebeu que tudo que seu marido faz, coisas mínimas, tá causando grande problema, motivo de briga, grandes brigas feias, isso não tá normal. Tudo bem, né, amor, que nesse período de isolamento social, tá todo mundo com seus nervos à flor da pele, mas isso não justifica, gente. Vamos achar outro lugar pra gente extravasar nossa raiva, nossa tensão, nossa ansiedade, né? Sei lá, vai correr, vai caminhar, vai dar um soco naquele saco de boxe. Eu não sei, vai fazer alguma coisa que te dá prazer, que te desestressa, mas é muito injusto a gente descontar a nossa frustração na pessoa que está do nosso lado, que é a pessoa que geralmente que mais torce pela gente, que mais ama a gente. Então não é justo a gente fazer essa pessoa de saco de pancada emocional, né? E aqui, gente, nesse número 4, que é a falta de paciência, como que resolvemos isso? Resolvemos isso, isso aqui é um fruto do Espírito. Eu quero lembrar você que para você ter um bom casamento, você também precisa ter uma vida com Deus também. Né? Isso faz toda a diferença. Porque como que eu vou ter paciência com a minha esposa? De repente, você está falando assim aí da sua casa, pensando, né? Ah, pastor, o senhor não conhece o marido que eu tenho. O senhor não conhece a esposa que eu tenho. Sim, querido, às vezes eu sei que é difícil. Mas o fruto do Espírito nos faz ter paciência em Deus. Esse fruto a gente precisa produzir. Isso aí. Não adianta pedir paciência para Deus, não. Entenda que fruto a gente produz. Tá? Paciência não é dom, paciência é fruto. E aí como que Deus vai dar? Vai dar situações para você exercer a paciência. É isso que acontece. Se tu ficar pedindo paciência, ele vai te dar pessoas que vão te levar aos extremos para você produzir paciência. Então, paciência é algo que você vai ter que exercitar. E, gente, na verdade, é ela que vai me levar ao meu extremo e eu levo ela sempre ao extremo. A gente brinca, né, amor? Que ele é meu Judas e eu sou Judas dele. É verdade. Porque quem foi Judas? Judas foi aquele que empurrou Jesus para a cruz, né? Sim. Ele que levou, ele que foi o responsável, né, de ter levado Jesus para a cruz. Mas ele estava fazendo bem para Jesus. Ele estava achando que estava fazendo mal. Faz parte do Mas ele estava fazendo bem, porque Jesus ele veio à Terra para quê? Para ir para a cruz. É verdade. O propósito de vida de Jesus era ir para a cruz. Então, toda aquela pessoa que às vezes você pensa que está te levando para o lado ruim, que está sendo um Judas na sua vida, ela está nada mais nada menos do que te empurrando para o lugar que Deus te quer, né? Para o propósito, para sua vida. O propósito de Jesus era a cruz. Ele tinha que passar por aquilo. Então nós, querido, fomos sendo aperfeiçoados todos os dias. Todos os dias. O marido e a mulher vai um aperfeiçoando o outro, né? Número 5. Não sei se você está anotando aí.
Mas número 5, pode falar, Aline. Brigas constantes, ou seja, falta de respeito. Quando acaba o respeito, meu Deus. Não tem mais o que acabar, né? O respeito é fundamental. Sabe, quando você fala de qualquer jeito, quando fala aquilo que vem na boca, quando não pensa mais, quando não tem mais filtro. Sabe, irmãos? A gente tem que entender que tudo aquilo que a gente falar, a gente vai ter que dar conta. E outra coisa, que é sabedoria para nossa vida. Sempre que a gente for falar algo, a gente tem que se colocar no lugar de quem está ouvindo. A gente não pode achar que aquela palavra ali, desculpa, ela vai sair e... Não, ela vai sair e ela vai ser como uma semente. Palavras são sementes. Então você tem que ter filtro. Você não pode simplesmente falar o que quer. Ah, é porque é meu marido, né? Da língua a resposta. Não. Né? Isso é muito complicado. A gente tem que pedir a Deus sabedoria. Senhor, me dá esse filtro, me dá essa capacidade de filtrar o que eu tô falando, de pensar antes de falar. Irmãos, a Bíblia fala que a língua, ela é pequena, mas ela consegue direcionar. Uma cidade. Isso, e ela é como um leme, ela é pequena, mas ela dá curso para a vida. Então, se você fala demais, maldiçoa, desrespeita, você vai colher o quê? O que você espera construir num casamento onde as palavras estão sempre felinas, né? É verdade. Sempre na ponta da língua um desrespeito, alguma coisa, né? Então, assim, o respeito é fundamental, tá? Se o seu casamento, você está vivendo brigas constantes, briga mais do que conversa saudável, tem que parar para ver. E o último ponto que nós colocamos aqui, né? É um ponto que também sinaliza muito forte, é pouco ou nenhum desejo sexual um pelo outro, né? Isso é um ponto também que nós precisamos parar e ver. Avaliar. Por quê, gente? Vamos supor o resumo da história. O resumo da história aqui vai desembocar onde? Na vida sexual. A gente estava ouvindo uma palavra de um pastor que ele estava falando que o sexo é a celebração do casamento. E como que vai... O que é celebração? É uma festa do relacionamento. Mas se não tem nada para celebrar, o que vai acontecer? Então, a vida sexual, ela se torna um grande sinal, né? Você olha ali e vê, opa, tem problema aqui, né? A gente não vai entrar aqui no... Sim. A gente não vai poder falar desse assunto muito abertamente, porque a gente está abertamente aqui no Facebook, mas que você pense nisso, tá? Isso é um sinal que você precisa olhar, porque a saúde do casamento, ela também tem que estar na vida sexual. Tá e bom? Quando há também na mulher ou no homem uma falta de interesse de se cuidar para o outro. A gente sabe que antes de se cuidar para o outro, a gente tem que se cuidar pela gente, né? Mas é claro que quem está casado sempre deseja agradar o outro. Então, quando a gente começa a não se importar mais, quando a gente entra naquele lugar assim, tanto faz, mais, né? entendeu? Isso é perigoso também. Às vezes o marido não escova mais o dente, não, tipo assim, não vai tomar um banho na hora de dormir, né? Poxa, aquele cara que não tá nem mais aí para nada, não só o homem, mas a mulher também. A gente precisa entender, gente, por favor, entendam isso, que a sedução, ela não era só para o namoro, ela precisa estar ainda no casamento. E precisamos sempre nos tornar interessantes para o outro. Sim. Né? Eu acredito que nós podemos nos reinventar. É verdade. Às vezes é um corte de cabelo, faz umas luzes. Fazer uma barba, né? O homem, né, faz uma coisa diferente, coloca uma roupa melhor. Eu acho que a gente não pode deixar que o relacionamento caia nessa frieza. É verdade. Que seja um lugar de indiferença. Não pode. Porque se a gente se abandona, se a gente não se importa mais em se arrumar para o outro, né? Quando a gente não se importa mais de estar cuidando de si, até mesmo para agradar o outro, isso é perigoso. Isso é um sinal de que realmente o casamento está correndo risco. Então, recapitulando. Número 1, morte do diálogo é um sinal. 2, muita crítica e pouco elogio é o segundo perigo. Vai anotando aí e depois você faz uma autoanálise aí junto com o seu marido. 3, competição destrutiva.
competem ao invés de cooperar. 4. Pequenos motivos causam grandes conflitos, é quando existe pouca paciência. 5. Falta de respeito, brigas constantes. E 6. Pouco ou nenhum desejo sexual. Então essas coisas precisam ser avaliadas. Resolvido. Nós temos outros assuntos que a gente vai continuar ainda com esse tema mais pra frente, porque são muitas coisas que a gente podia falar. Mas a gente quer que você possa ter tempo de tudo isso. É importante que você possa pegar, anotar isso aqui e depois você sentar com seu marido e conversar acerca disso. O que na nossa vida está acontecendo? O que precisa melhorar? É o diálogo, né? Então, assim, eu acho que quando existe concordância, quando existe respeito, quando existe desejo, quando existe diálogo, riso, alegria, bom humor, né, conversa. Claro que brigas vão existir, gente. Quando eu escuto um casal falando que não briga, eu fico preocupada. Porque as brigas, elas são necessárias. Elas vão vir para botar tudo no lugar, isso é sinal de que existe um casal que não está se conformando com o que está. As brigas, as discussões construtivas são necessárias e bem-vindas. Agora, o que não pode é ficar só na briga, é ficar sempre brigando, é não ter mais prazer na conversa sadia, é não ter mais prazer no diálogo sadio. Então, que você possa avaliar tudo isso, né? Eu sei que todos os dias nós temos oportunidade de fazer diferente. É verdade. Né? Nós queremos incentivar você que está nos ouvindo nessa noite a não ficar esperando pelo outro. Não fique esperando pelo outro. Talvez você está no CTI, no seu casamento. Mude você entendeu? Primeiro, né? Talvez você ouviu essa mensagem e você viu que todos esses sinais aqui existem no teu casamento. Você poderia dizer assim, pastora, o meu casamento está no CTI. Não tem mais jeito. Tem jeito sim, tá? Quando a gente coloca o Senhor na frente, quando a gente tem fé e quando a gente entende que Deus faz a parte dele, mas que eu preciso fazer a minha. Deus não vai fazer aquilo que é pra gente fazer. Então a nossa fé não pode ser uma fé irresponsável. Cada um tem a sua parte, gente. Entendeu? Cada um vai ter o seu papel aí, tá? Eu queria também falar para você que essa mensagem a gente vai colocá-la no YouTube depois, tá bom? Se você chegou aí agora poxa, perdeu um né? pedaço, ela vai estar lá. Depois a gente vai estar colocando para quê? Para você divulgar. E eu já quero convidar você, o intuito da gente fazer um canal no YouTube é para abençoar você. A gente está fazendo de tudo para que você seja abençoado. Então você que ainda não é inscrito, vai lá. Se inscreve, né? Aciona lá o sininho para você. Toda vez que a gente colocar um conteúdo, você vai ser avisado, tá? Isso aí. E tudo que a gente está fazendo é para abençoar você, tá então bom? Anota aí, olha. Projeto Semear Cruzeiro. Digita lá no Google, você vai achar lá a nossa página lá no YouTube, ou vai direto no YouTube, digita lá Projeto Semear Cruzeiro. E você vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Tem algumas mensagens lá. Ainda temos pouca coisa porque nós criamos o canal há pouco tempo. Mas a gente está alimentando ele. Mas a gente está alimentando e a gente quer que você possa ser também alguém que participe disso, tá bom? E nós vamos orar. Nós queremos orar por cada casamento, por cada família. Nós sabemos que está difícil para muitas pessoas. Muitos homens e mulheres sofrendo pressões nas todas as áreas, de todos os lados, né? Mas Deus é poderoso para nos mostrar onde nós precisamos errar e também nos dar força para mudar, porque a gente sabe que sem Ele nada podemos fazer. E o segredo, gente, é Deus na nossa vida, tá? Se o Senhor for o centro da nossa vida, tudo vai dar certo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Amém. Vamos orar. Amém. Pai, mais uma vez te louvamos aqui por esse Deus. tempo. Obrigada, Senhor. Eu quero abençoar cada casal, cada pessoa que Deus. participou com a gente dessa live. Toma a vida deles nas tuas mãos. Sim, Deus. Declaramos todas as bênçãos celestiais sobre a vida de cada um.
aqueles que estão enfrentando esses sintomas que nós falamos aqui. Sim, Pai. Que o Senhor venha ajudá-los, dar Sim, vitória. Pai. Eu sei que tu pode mudar. E mudar essa situação, Pai. Toca no coração desse homem, no coração dessa mulher. Sim. E ajuda essa família. Sim, abençoa Pai. os filhos, abençoa toda essa casa. Que essa casa seja um lugar conhecido como um pedacinho do céu. Sim, Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo essas vidas e a nossa vida também. Amém. E Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha sido abençoado. Né? Então não esqueça, nós vamos estar colocando essa mensagem no canal do YouTube. Você depois pode compartilhar com um monte de para quem gente, você quiser, né? Tá bom? E terça-feira que vem nós estamos aqui novamente com mais uma live para casais. E você já se prepara, sempre às 9 horas, toda terça-feira. Você é nosso convidado, tá? Quinta-feira também nós estamos com o nosso culto online, que é pelo Facebook do IEPS Cruzeiro. Eu queria aproveitar, gente, fazer um convite especial Amanhã, é verdade. Amanhã lá no meu Facebook, tá? Eu vou estar, Wagner Nascimento, tá? Eu vou estar recebendo o nosso bispo lá da região metropolitana de São Gonçalo, Bispo Kleber, tá? Kleber França. Nós vamos estar fazendo um duelo de gerações. Vai ser muito legal. legal. Vai ser muito bom. Não perca, tá bom? Vai ser muito legal. Você é o nosso convidado. Quinta-feira tem culto online. Domingo também tem culto online, sempre às 8 horas. E você não deixa de vir, não. Venha receber uma palavra. Desliga um pouco a televisão, que já tem tanta má notícia, né? E vamos abrir a nossa vida para boas notícias, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Amém. Que vocês possam ir e ser abençoados. Um abraço, gente. Possam ter uma semana abençoada, um restinho de semana abençoado. Amém? Um abraço Deus a todos. abençoe vocês.